Muito bom, Wilton. Fez o dever de casa, né? Chamou o pessoal. Muito bem. Abraço ao Celeste Aida, de Osmar Nascimento, do ICBA. Obrigada, Ana. Dona Celeste, com esse nome a senhora está no lugar certo, hein? É? Uma reunião de astrônomos. Muito bem-vinda. Obrigada. Hoje nós estamos inaugurando a nossa primeira reunião mensal dessa época moderna e estamos muito felizes com a presença de todos. A diretoria elegeu o tema e o palestrante dessa noite em função da importância, em primeiro lugar, da questão técnica, né? Uma palestra realmente, quem já assistiu palestras do Dr. Wilton sabe a qualidade técnica dessas palestras, sempre muito preciso, e essa foi obviamente, uma das que nos levou a escolher a palestra do Dr. Wilton, mas também a palestra do Dr. Wilton foi escolhida também por ser Dr. Wilton um personagem emblemático da Associação de Astrônomos Amadores da Bahia, uma pessoa que esteve à frente da nossa associação por mais de 2 décadas. Eu não sei precisar exatamente, talvez o Wilton possa depois nos falar um pouquinho, mas é alguém que sempre esteve presente, continua presente nesse momento de renovação, esteve conosco o tempo todo. Sem a presença de Wilton, não seria possível nós resgatarmos as atividades da associação como nós fizemos, né? Cada um teve um papel importantíssimo, o Dr. Lacerda, o Dr. César Orrico e o Wilton foram os 3 nomes que eu considero realmente foram essenciais para esse movimento. Então, Wilton, são 19h10, eu acho que nós podemos dar início. André, se você puder, se você estiver gravando, ou se não, por favor. Obrigado, professor, obrigado. Então, seja bem-vindo, Gustavo. Então, Wilton, acho que você pode pôr sua tela para apresentar, e nós vamos dar início, né? Já temos 30 pessoas, está no horário previsto. Quero uns 10 minutinhos para que as pessoas chegassem e entrassem na sala. Bem, boa noite para todos. Muito obrigado, em primeiro lugar, ao Fernando e a todos os presentes nessa reunião. Eu espero que vocês estejam vendo a tela com perfeição aí, a tela inicial, onde eu me apresento como Wilton Carvalho, da Associação de Astrônomos Amadores da Bahia. Na verdade, eu passei mais de 20 anos realmente à frente da associação, justamente com Elísio Palma, Nani Guzmão e Davison Ferreira. Mantivemos a associação ativa durante esse período até ela entrar agora nessa revitalização. Mas vamos dar início à nossa apresentação, porque o tempo é curto, e ela é intitulada O Meteorito Bendegó, como todos vocês já têm conhecimento. Eu apresento nesse primeiro slide aqui um manuscrito, e é claro que não dá para vocês lerem aí, mas vou explicar em rápidas palavras. Ele é de 12 de setembro de 1784. E ele é assim como se fosse a certidão de nascimento do Bendegó para o público, para a ciência, porque um cidadão chamado Bernardino da Mota Botelho veio a Salvador, saiu lá de Monte Santo para Salvador, e veio falar que tinha encontrado uma massa de ferro nos sertões do rio Vaza Barris. Vaza Barris é aquele famoso rio ligado à Guerra de Canudos, né? E ele descobriu um corpo duro, como ele diz aqui na carta, avultado, que parecia ferro. Na verdade, esta carta é do governador da Bahia para o primeiro-ministro de Portugal, denunciando, por assim dizer, esse achado e prometendo levar esse material para Portugal. Infelizmente, ele não chegou a Portugal, ficou por aqui mesmo. Mas a primeira questão do meteorito é essas duas aí: quem achou e quem transportou o meteorito.
Wilton, só um minutinho, desculpa lhe interromper, eu vou pedir, pessoal, que desliguem seus microfones, Dona Celeste, todos nós, para que o som fique ainda melhor. Obrigado, desculpa, Wilton, por favor, continue. Pois é, a primeira pergunta é quem achou, a segunda pergunta é quem transportou o meteorito para Salvador e para o Rio de Janeiro. O achado se deu aproximadamente em junho de 1784, porque aquela carta é datada de 17 de maio, se não me engano, diz há 3 meses atrás, de outubro, há 3 meses atrás. E fala em Bernardino da Mota Botelho, que esteve como governador. Mas viajantes internacionais, como Frederico Gomarcio e João Batista Spick, falam em Domingos da Mota Botelho. Já o nosso amigo que transportou o meteorito, como vou explicar daqui a pouco, colocou no pedestal do meteorito, lá no Rio de Janeiro, o nome de Joaquim da Mota Botelho. Então, nós temos 3 descobridores, 3 nomes como descobridores do meteorito, quando, na verdade, sabemos que foi um só. Pelas minhas pesquisas, tudo indica que foi Domingos da Mota Botelho, porque temos o depoimento de Frederico von Márcios, escrito no livro dele, Viagem pelo Brasil, dizendo que foi acompanhado, durante a visita dele, por Domingos, que era um rapazinho na época que descobriu o meteorito. Isso foi em 1811, essa visita dele. O Bernardino está explicado, está naquela carta de 1787, e o Joaquim da Mota Botelho eu não consegui descobrir a razão por que o José Carlos de Carvalho deu preferência ao Joaquim da Mota Botelho. Deve-se levar em consideração que foi já mais de 100 anos depois que o José Carlos de Carvalho esteve no local. Enquanto que o Márcio e o Spick estiveram lá em 1819. Mas, resolvida essa questão, vamos para o transporte. Primeiramente, foi, como diz na carta, o capitão-mor Bernardo Carvalho da Cunha. Isso em 1784, ele foi encarregado de transportar esse meteorito. Mas ele não conseguiu, graças ao peso avantajado do meteorito, ele não conseguiu levar, não saiu do lugar praticamente, ele andou só 150 metros do lugar onde ele caiu até dentro do rio. Na verdade, o rio estava vazio, como sempre, né? Só na época de grandes chuvas aquele enche, mas o carro de bois que ele fabricou atolou na areia e não teve quem tirasse. E passou lá de 1785 até 1887, dentro do leito do rio, tomando chuva e tomando as enxurradas quando o rio enchia. Somente em 1887 é que José Carlos de Carvalho foi quem era um oficial da Marinha aposentado no Rio de Janeiro, foi convocado pelo imperador Dom Pedro II para transportar esse meteorito para Salvador. Como nós todos sabemos, Dom Pedro II era um homem de letras, um homem de ciências, e que, quando ele, numa dessas visitas a Paris, ele foi instado pelos companheiros a por que não trazer esse meteorito para um grande centro. E assim ele ordenou e assim foi cumprido. Aparece aí no slide, no último ponto, o vereador Luiz Pires de Carvalho, com a data de 1888. Esse nome aí foi um cidadão que era da Câmara de Vereadores de Salvador, que protestou contra a ida desse meteorito para o Rio de Janeiro. Ele queria que o meteorito ficasse em Salvador. Mas somente ele e mais um parceiro foram contra, porque a maioria esmagadora era a favor da princesa Isabel e do imperador, no caso, para que esse meteorito fosse para o Rio de Janeiro, e assim foi feito. Então, está aí explicado quem foi que realmente descobriu e quem transportou o meteorito. Essa última carta que fala do meteorito, também do governador da Bahia para o primeiro-ministro de Portugal, é 16 de fevereiro de 1787. Nessa carta, ele transcreve uma outra do capitão-mor, dizendo que não pôde levar o meteorito, porque era muito pesado, teve muitos problemas e não conseguiu transportar essa massa de ferro. Mas o governador estava disposto a levar esse meteorito para o Rio de Janeiro, ou melhor, para trazer para Salvador e daqui embarcar para Portugal, e prometeu ao primeiro-ministro que iria contratar um engenheiro hábil nessa condição para que essa massa de ferro fosse realmente levada para Portugal. Mas, me parece, nós temos a explicação exata, mas eu acho que isso coincidiu com os problemas em Portugal, principalmente com
a invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão, porque foi interrompida todo esse esforço de transportar o meteorito para Salvador. Bom, nós começamos agora uma parte mais científica um pouco, onde dizemos que o meteorito Bendegó tem 3 idades. Assim como o meteorito Bendegó, todos os meteoritos apresentam 3 idades. Essas idades são calculadas com base em elementos radioativos, de pares de elementos radioativos, onde um elemento pai dá origem a um elemento filho. Nesse caso, a idade de formação, que foi calculada em 4,57 bilhões de anos, esses gigaias, os gigaianos, são bilhões de anos, graças ao estudo feito por um cidadão que está aí, chamado W. Sherton, em 2006. Dá uma idade de 4,57 bilhões de anos que ele foi formado, ou seja, que ele se solidificou a partir de um gás ou de uma mistura de sólidos, como era o caso dos planetas iniciais, que eram formados de um material condrítico, que é um tipo de meteorito primitivo da nebulosa planetária. Depois nós temos a idade de exposição, que está em 940, mais ou menos 90 milhões de anos, baseado também em elementos radioativos, no caso o potássio, o hélio e o neônio, porque quando ele está dentro de um corpo celeste, no caso, por exemplo, de um planetoide, ele é como se fosse um núcleo isolado por uma camada de crosta. E essa camada, então, permite que aquele meteorito seja protegido de um bombardeamento cósmico de raios de alta intensidade, como os raios cósmicos das galáxias e os raios solares. Então, quando esse corpo é rompido, essa parte passa a ser exposta e passa, então, a contar esse período que a gente chama de idade de exposição, até ele entrar no corpo celeste, como a Terra, por exemplo, e ficar protegido dessa radiação e parar o cronômetro. Então, essa é a idade que a gente chama de exposição, o tempo que ele passou vagando no espaço, desde o rompimento do corpo original até a chegada dele na Terra. E temos a idade terrestre, que só temos um estudo feito por um cloro e o argônio 36, são 2 isótopos, isso em 1999, que deu uma idade terrestre dele, ou seja, quando ele entrou aqui na Terra, de mais ou menos 122 mil anos. 122 mil anos que esse meteorito caiu. Não é um dado, para dizer assim, muito confiável, porque só tem esse estudo, não foram feitos outros estudos posteriormente a esse do Lavielle. Mas aí temos uma curiosidade nos meteoritos, também uma curiosidade no meteorito Bendegó. A formação dele, quase que igual ao período da formação dos planetas, no caso da Terra, 4,6 bilhões, a idade de exposição passou 1 bilhão de anos navegando, e a idade terrestre de 122 mil anos. Bom, nós resgatamos, durante o nosso período de estudos do Bendegó, resgatamos as fotos históricas feitas em 1887 e 1888. E aí nós temos os transportadores, as pessoas encarregadas de transportar o meteorito, com a bandeira do Império aqui no fundo, para todos verem, né? Na margem, no leito do rio, tem aí o José Carlos de Carvalho e os 2 outros engenheiros que foram trazidos para essa empreitada, né? O José Carlos de Carvalho, em 1887, pensou numa maneira mais técnica de transportar um meteorito, construindo um carretão, como vocês estão vendo aí. Esse carretão, com o Bendegó em cima, tinha uma particularidade. Ele tinha rodas de madeira, como se fosse carro de bois, e internamente, aqui não dá para ver na foto, mas internamente ele tinha rodas de ferro, igual aquelas rodas flanjadas de trens. Então, ele usava pequenos trechos, como se fosse uma estrada de ferro de 30, 40 metros, para passar o meteorito em alguns trechos da estrada, como nesse caso aqui do aterro do rio, que foi onde o capitão Mauro Bernardo de Carvalho teve o problema lá na saída do local da queda do Bendegó, quando as rodas do carro de boi atolaram e não teve como ele sair dali. Nesse dia aqui, que eu chamo de dia festivo,
Foi uma foto tirada, acredito que no dia que o meteorito foi retirado do leito do rio, onde aparecem centenas de pessoas na margem do rio comemorando esse evento. O meteorito está aqui no leito do rio, e o rio, nessa época, tinha um pouco de água, você está vendo aqui os reflexos das pessoas. Bom, aqui, mostrando os carros de boi puxando o meteorito, eram 12 juntas de carro de boi, ou seja, 12 pares de bois puxando o carro, naturalmente num local onde podia se utilizar as rodas de bateiras do carro, que não era um carro de 2 rodas, era um carretão de 4 rodas para poder ser puxado pelos bois. Nesse local, naturalmente, o terreno era não acidentado e que tinha uma consistência que permitia as rodas girarem sem se atolar. Mas aqui, por exemplo, nessa foto, se mostra o engenho do José Carlos de Carvalho passando um lajedo, porque esse lajedo era muito grande, muito irregular, e ele teria que dar uma volta muito grande, construindo estrada pela Caatinga, para poder passar esse trecho. Ele, então, usou esses trilhos para construir uma mini estrada de ferrozinho e passar o meteorito aqui, que era puxado por cordas pelos carros de boi e pelas pessoas. E aqui, finalmente, ele chegou à estação da Estrada de Ferro, que liga Salvador a Juazeiro, recém-construída, no povoado do Jacurici, que é justamente um nome que me liga muito à história do meteorito, porque o Jacurici é um povoado da cidade de Itiúba, onde eu nasci e me criei, com essa lenda do meteorito Bendegó, a pedra encantada, como diziam os sertanejos, que não queria sair do território baiano. Mas a expedição do José Carlos Carvalho da Cunha foi muito cuidadosa. No local onde o meteorito foi encontrado, lá em Monte Santo, hoje o Uauá, ele construiu esse marco, deu o nome de Marco Pedro II, para assinalar o local da queda do meteorito. Tinha placa de bronze, homenageando o imperador e a princesa Isabel, o financiador da expedição, que foi um barão chamado Barão de Iguaí. Esse marco foi, infelizmente, destruído 1 ano ou 2 anos depois da retirada do meteorito, porque o povo local achou que a grande seca que se deu nesse período era devido à retirada da pedra encantada do Bendegó. E foi lá e destruiu todo o meteorito, achou na base do meteorito uma urnazinha de ferro contendo exemplares dos jornais da época e da lei da Áurea, que libertou os escravos. Esse marco não existe mais, mas esse daqui foi construído no local do embarque, na cidade de Jacurici, para homenagear também os patrocinadores e os mecenas dessa empreitada, mas ele está hoje intacto lá na cidade de Itiúba, no povoado do Jacurici. Ele tem todas as suas placas de bronze preservadas, e aqui, não sei se está dando para ver aí, na base do meteorito, existe uma base de pedra, e ela está mostrando 2 fases. Do lado esquerdo da tela, você tem um meteorito como ele é hoje, comigo aqui me tomando algumas medidas. E do lado direito, como é o meteorito, uma foto de 1888, mostrando a erosão que se deu nesse período, com o meteorito quase todo exposto na sua base. Mas, graças a Deus, ele está lá intacto, embora um pouco abandonado, né? Mas não foram retiradas as placas, nem foi mutilado. E aqui nós temos o meteorito no Rio de Janeiro, na sua posição principal, a peça principal do museu, né? Ladeado pelo José Carlos Carvalho da Cunha, aí já alguns anos depois do que ele entregou o meteorito no museu, eu acho que em 1928, quando ele lançou o livro do transporte do meteorito Bendegó, e do lado direito nós temos um diretor do museu chamado Roquete Pinto. Isso é para mostrar a importância do meteorito, que ficou na entrada principal do museu, com um pedestal aqui construído na época, homenageando Joaquim da Mota Botelho, como eu disse, como um dos possíveis descobridores, mas que não tem muito fundamento. Wilton, só um minutinho. Se você puder apertar ali em ocultar para visualizarmos melhor a imagem. Okay. Isso. Obrigado. Vou voltar aqui só para...
para ver aqui que eu falei, a base do meteorito, né? Toda descoberta aqui, aqui em 1994, quando eu estive por lá, a primeira vez, e aqui em 1888, quando a base está toda subterrânea, ainda, no subsolo, né? Mostrando a erosão nesse período de 100 e poucos anos. Bom, aqui é outra curiosidade, quando Einstein visitou o Brasil, ele foi levado até o Museu Nacional para ver e pagar uma visita ao famoso meteorito, na época, o maior meteorito de ferro sendo exposto no museu. E aqui, meus amigos, foi a minha primeira viagem a Monte Santo, lá no local do achado, em 1990, quando eu comecei realmente a estudar esse meteorito. Esse local aí que aparece é um local onde o meteorito foi achado, não tem aparência de cratera e não tem nenhuma formação, como comprovei nos meus estudos de meteoritos, de que as rochas estavam com sinais de criação de uma cratera. O interessante é olhar aqui é que vocês veem aqui na base uma caixa, uns fragmentos internos, que são fragmentos de óxido de ferro proveniente do meteorito. Esse óxido de ferro foi quando o meteorito foi retirado do local pelo capitão Mó Bernardo da Cunha, encontrou uma camada de óxido de mais de um palmo, de mais de 20 centímetros de espessura. E esses óxidos estão espalhados por todo o local. Isso é mais uma prova daquela idade avantajada do meteorito em termos de vivência terrestre, né? De 120 mil anos. E para criar esse óxido todo, ele levou muito tempo realmente. Bom, mas durante o nosso estudo de meteorito, no mestrado que fizemos, nós usamos um modelo de impactos, um modelo chamado modelo Collins, com as seguintes premissas, que esse meteorito entrou na Terra com um ângulo de 45 graus, com a velocidade de entrada de 13 km por segundo, isso significa cerca de 67 mil km por hora, que ele tinha um diâmetro original de 3 metros, sua composição era de ferro e níquel e que seu alvo impactado foi rocha cristalina. Isso aí é um modelo que o Collins criou para dar alguns resultados. Então, os resultados desse modelo foram que ele teria uma retenção da velocidade de 50%, ou seja, ele ainda chegaria no chão com cerca de 33 mil km por hora, não se fragmentaria, que o impacto não era suficiente para fragmentá-lo, e nem produziria radiação térmica. Mas poderia gerar uma cratera com 125 metros de diâmetro e 26 metros de profundidade. Não tem mais sinais dessa cratera se gerou, porque não encontramos. Eu peguei rochas do local para fazer exames microscópicos, ver se encontrava deformações, e não foram encontradas. E também um tipo de rocha chamado Chattercones, também em todo o local eu pesquisei e não encontramos nada. Mas esse impacto poderia gerar ondas sísmicas imperceptíveis a cerca de 1 km, na escala Richter 2,4. Não haveria pouca ou nenhuma fusão nas rochas impactadas, mas criaria uma camada de brecha, ou seja, brecha seriam rochas fragmentadas com cerca de 12 metros de espessura. Isso aqui era para se achar lá alguma coisa se tivesse feito uma grande cratera. Mas o modelo, como todos os modelos matemáticos, é apenas um modelo. As premissas podem variar enormemente, assim como os cálculos. Mas, de qualquer forma, fica essa informação. Aqui é o tipo de afloramentos no local, onde há a predominância de uma rocha chamada gneiss, que é essa rocha aqui, onde você tem deformações, mas essas deformações não foram produzidas pelo impacto. Essas deformações estão em toda a área e são produzidas por metamorfismo. Bom, outra curiosidade do Bendegó que nós viemos a descobrir nos nossos estudos foi que existe uma rocha próximo do Bendegó, cerca de 6 quilômetros em linha reta, com inscrições rupestres. E eu, quando estive lá pela primeira vez, verifiquei que no lado direito aqui vocês encontram um debuxo, um desenho dessas rochas no local, né? E aqui na esquerda você tem um desenho feito por aqueles dois cientistas, Speke e Marcius, em 1819, dessa rocha. E eu encontrei aqui formações, desenhos que parecem muito com estrelas, e como se também fosse um bólido, um meteorito caindo e se fragmentando. Essa bolinha aqui no final está toda fragmentada. Mas eu levei lá aquele famoso arqueólogo da Rufbach,
E ele mostrou-me que aquela pintura teria pouca idade, no máximo 1 milhão de anos. E 1 milhão de anos, não, 1000 anos. E então, que não, dificilmente isso teria sido feito por pessoas que tivessem avistado a queda do meteorito. Mas, de qualquer forma, demanda mais estudos essa pintura rupestre tão próxima do meteorito Bendegó. Bom, aqui é o mapa só para aquelas pessoas que não são do Brasil, onde a gente mostra a colocação, a localização do meteorito, ele que está aqui no nordeste da Bahia, dentro do Brasil, dentro da América do Sul. Bom, mas os meteoritos são classificados conforme sua química. E os 2 grandes grupos chamados condritos e não condritos, sendo que os condritos é aquele material primordial que veio da nebulosa planetária que deu origem aos planetas e aos astros, todos os astros. E os não condritos são aqueles materiais que podem ser primitivos ou diferenciados, ou seja, que não são originários desse material chamado condrito, ou seja, meteoritos condritos. E os meteoritos tipo Bendegó é uma classe especial chamada de férreos ou metálicos, com vários grupos, conforme a relação do níquel com o ferro que eles têm. Mas é só para classificar. Ele é um meteorito de ferro, os condritos são meteoritos de rocha, e temos um meteorito misto chamado, da Bahia, que é achado na Bahia, chamado Quinjigue, que é um meteorito formado de rocha e de ferro. E temos um aqui mostrando que os meteoritos de ferro, em toda a Terra, que seja no planeta Terra, todos os meteoritos encontrados, de número, em quantidade de meteoritos, não em massa, corresponde apenas a 5,7% de todos os meteoritos colecionados até hoje, descobertos até hoje. Esse é um número, enquanto que os meteoritos condritos correspondem a 85,7%. Então, o meteorito de ferro, em termos de quedas, de achados de meteoritos, não é tão comum como os meteoritos de pedra. E aqui está o meteorito do Bendegó, na entrada do Museu Nacional novamente, mostrando o seu lindo pedestal e mostrando também aqui um corte que foi dado nesse meteorito no Arsenal de Marinha, no Rio de Janeiro, assim que ele chegou no Rio, para fins de estudo. Ele tem 1,92 m de comprimento, aqui ele tem cerca de 80 centímetros de profundidade e a altura dele também é de 80 a 90 centímetros. Está aqui umas medidas, né? Está aqui a feição onde foi tirada essa fatia do meteorito. Essa fatia depois foi cortada em pedaços menores, de 1 quilo, de 700 gramas, e enviada para instituições do mundo inteiro. E nós temos aqui no canto direito inferior o outro lado do meteorito, mostrando também esses buracos, por assim dizer, essas moças, onde originalmente continha um mineral chamado troilita, que é um mineral formado por enxofre, e que é muito volátil. Qualquer calorzinho que dá, ele se transforma em gás. E fica essa moça, conforme se vê aqui desse lado do meteorito. E aqui, esses canudinhos aqui também, quando se deu o corte, é na parte interna que se encontram essas troilitas, esse material formado de enxofre e de ferro. Aqui temos um close-up dessa fatia, né, desse corpo de meteorito, mostrando as troilitas e um mineral chamado coenita. Esse é um meteorito lá no Museu Nacional. Aqui é uma fatia dele vista no microscópio, né, a troilita, né, ela é redondinha assim, parece um canudinho. Aqui é um pedacinho do meteorito polido, parece um espelho, como vocês estão vendo. E aqui é uma fatia do meteorito polida e atacada com ácido, que aparecem em algumas manchas características dos meteoritos, chamadas figuras de Vinding-Mastater, que foi o cientista que descobriu. Mas quais são os principais minerais do meteorito? Nós fizemos um estudo de quantificação desses minerais para o meteorito, para o óxido. Aqui você tem uma foto do óxido do meteorito encontrado no local, e para um veio de uma rocha que nós pegamos no local. O principal mineral do meteorito, além do ferro, é o níquel. Você tem, em média, 6,14% de todo o meteorito formado de níquel. O óxido, como ele já estava bastante degradado, só se encontrou 3,29% do níquel. E na rocha, apenas 0,07%. Um outro elemento característico dos meteoritos é o cobalto.
foi encontrado 0,45 no meteorito, 0,29 no óxido e 0,02 no V. Isso é uma quantidade grande, embora em números absolutos seja pequena, mas 0,45% de cobalto numa rocha é bastante cobalto. E o cromo também é encontrado nesse meteorito e o gás arsênio também, sendo que os gases são medidos em partes por milhão. Esses estudos foram feitos durante a minha tese, minha dissertação de mestrado, mas claro que já existia outros que foram comparados com ele. Mas além desses minerais, desses elementos, eles formam minerais. Então nós temos minerais formados de ferro e níquel, temos minerais que existem fósforo, ferro, níquel e fósforo, temos minerais com cobalto e carbono, que é a tal de coelita que aparece ali, temos a troilita, que é o enxofre com ferro. Todos esses minerais estão dentro do meteorito de ferro do Benegó e de outros meteoritos parecidos com ele. Aqui está uma fatia do meteorito, polida e atacada pelo ácido, onde vocês podem ver algumas manchas. O padrão vidimastate do meteorito do Benegó não é um padrão bonito nem regular, mas, de qualquer forma, é uma característica típica dos meteoritos, o ferro ser atacado pelo ácido e o níquel, aqueles minerais de níquel, se decompor e aparecer essas manchas. Aqui é uma lâmina do meteorito, uma fatia do meteorito vista no microscópio. Você vê aqui que ela tem placas, né? São placas bem divididas, onde esse mineral aqui chama-se camacita, que é um mineral de ferro e níquel, e aqui nos interstícios dessas placas tem um mineral chamado plecita. Quando eu estava estudando o meteorito Benegó, eu usei também o microscópio eletrônico de varredura. E, para minha surpresa, apareceu essa formação aí, linda de se ver, que eu comparei ela com aquele famoso monólito do filme 2001, Odisseia no Espaço, tão regular que ela é. É um mineral chamado rabidita, visto no microscópio eletrônico, ele implantado assim, dentro daquela placa de camacita, aquele mineral também de ferro e níquel. E aqui é aquele mineral chamado troilita, visto a partir do microscópio também. Ele é bem distinto, como você vê aqui. Na parte esquerda é o mineral camacita, que é a parte de ferro, né? E a parte redondinha aqui é a troilita, um mineral formado de enxofre e ferro, sulfeto de enxofre. Bom, o meteorito foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, ficou no Museu Nacional. Houve algumas tentativas de trazê-lo de volta para a Bahia, principalmente da Prefeitura de Monte Santo, mas não foi possível, o museu negou-se a retornar o meteorito. E, inclusive, na época que o meteorito foi transportado para o Museu Nacional, em 1887, 88, houve logo depois a Grande Feira Internacional de Ciências em Paris. E foi então confeccionada uma réplica do Benegó em madeira e mandada para essa exposição, onde ele figurou no pavilhão brasileiro. Depois da exposição, ele foi doado a um museu chamado Palais de la Découverte, lá em Paris, e lá ficou por muitos anos. No ano passado, eu tive a notícia que o museu leiloou algumas peças do meteorito, do acervo, e dentre elas foi essa réplica do meteorito Benegó. Claro que eu só vim saber depois, senão eu teria me candidatado a comprar essa réplica. Mas o Alain Carillon, que é um grande colecionador e dealer, vendedor de meteoritos francês, comprou essa réplica e eu acredito que esteja sendo exposta lá na loja dele. Mas outra réplica foi feita aqui para a Bahia, 3 outras foram feitas aqui para a Bahia, sendo uma que está exposta no Museu Geológico da Bahia. Essa réplica é feita de papel machê, né, que é gesso com papel e depois uma resina, está lá no museu. Outra foi feita para o Museu de Monte Santo, naquela época que ele pediu de volta um meteorito para a cidade de Monte Santo, mas não foi negada. Foi feita uma réplica, por sinal, muito bem feita, de gesso, que está lá em Monte Santo. E no Observatório Antares também tem uma réplica feita de papel machê, está lá na época que o Rico, que era diretor do observatório, ele fez um pavilhão muito bonito na entrada do museu, onde está exposta essa réplica do meteorito Benegó.
E eu próprio mandei construir uma que está no município de Itiúba, não exposta ainda, mas está lá guardadinha para fazer uma exposição quando chegar ao pernil. Bem, meus amigos, era isso que eu tinha a apresentar do meteorito Bendegó. Nosso tempo está curto, mas temos aí, o Fernando vai dizer quantos minutos, para fazer algumas perguntas, eu estarei à disposição. Maravilha, doutor Wilton. Muito bom. Como é que volta aqui para a tela, Fernando? Aí o senhor pode interromper o compartilhamento, aperta novamente ali a tela inicial, aquela tela do meio, né, que tem e interromper o compartilhamento. Do lado da câmera, entre a câmera e os 3 botõezinhos na base. Achei, para a apresentação. Isso, ótimo, ótimo. Muito obrigado aí, gente, pela audiência. Maravilha, maravilha, doutor Wilton, muito, muito bem explanado. Sempre muito preciso. Obrigado, obrigado. Pessoal, vamos abrir então para as perguntas. Wilton, eu gostaria... o Osmar, por favor, Osmar. Boa noite a todos, especialmente ao nosso palestrante, Dr. Wilton. Parabéns pela exposição, breve, mas extremamente densa e cheia de conteúdo e muito bem feita. Eu tenho alguns fragmentos, supostamente, do meteorito, que eu próprio colhi lá no local, em Bendegó, e, junto com esses fragmentos, eu tenho muitas dúvidas, né? O senhor falou de óxido de ferro. Será que esses fragmentos que eu tenho, que eu colhi lá, e que tem bastante ferro, né? Porque eles são atraídos por um ímã comum, será que eles são daquele mesmo material da caixa que o senhor mostrou na foto? Será que eles são óxido de ferro? E, assim sendo, eles são matéria do próprio meteorito ou eles são matéria formada no local do meteorito, no decorrer do tempo, e por qual processo? Você falou que achou esses fragmentos aonde mesmo? No local do achado desses fragmentos? Lá no local onde há hoje uma cavidade de uns 2, 3 metros de diâmetro e uma profundidade muito pequena, de 30 a 40 centímetros. Então, assim, é uma cratera bem discreta. No local do meteorito Bendegó, você está falando. Sim, sim. É óxido do meteorito, certo? Como eu mostrei, que eu fiz aquela análise, ele ainda tem algum níquel que não seria encontrado se não fosse do meteorito. Então, existe bastante. Como eu mostrei aquela foto original de 1990, eu mostrei uma caixa grande, onde eu coletei dezenas de quilos desse óxido, e está lá espalhado num raio de mais de 100 metros. Esse óxido foi provavelmente estava na base do meteorito. Existe um relato do capitão-mor Bernardo Carvalho da Cunha, quando ele removeu o meteorito, ele teve que cortar a base, porque o óxido estava entranhado dentro da terra, né, do solo. Ele teve que cortar com muita dificuldade. E depois o Speke e Márcio estiveram lá em 1819, conseguiram medir uma área de mais de 2 metros por 30 centímetros de espessura desse óxido. Então, é um óxido, ele não tem valor comercial, o valor científico ele serve apenas como o comprovante de que aquele meteorito se oxidou somente a parte de baixo, que eu acredito que seja a parte que veio de encontro à atmosfera, né? Onde ele sofreu mais calor, que ela ficou líquida, por assim dizer, né? Fundiu uma parte. Então, é um óxido. Se você ter certeza, eu tenho essas análises, você pode olhar na minha dissertação, que está lá no site meteoritos.bendegó.com.br. Você pode olhar nesse site que está lá as tabelas
dos elementos, inclusive do óxido de ferro. Se você coletou lá, com certeza é óxido. Ok? Obrigado. Mais Muito alguma? bom. Eu estive lá também, doutor Wilton, e o local do obelisco era ali mesmo? Ali onde o Osmar se referiu, justamente o lugar onde foi encontrada a pedra? Sim. Ali foi o local onde foi construído o marco do Pedro II, aquele marco que eu mostrei, e foi destruído o marco. Então, aquela cavidade que tem hoje ali foi feita por a mão humana, por assim dizer. Pessoas que derrubaram o meteorito, derrubaram o marco e cavaram ali em volta para ver se achava mais alguma coisa. Então, ficou aquele coisa como se fosse uma bacia de mais ou menos 3 metros, 4 metros de diâmetro. Então, é no local do meteorito. Mas não existia... Quando o marco foi construído, ele foi nivelado, né? Ele ficou ao resto do chão. Mas é porque a descrição de 150 metros do local do achado para o leito do rio bate certinho com também essa medida lá. Professora Leidiane, gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? A professora Leidiane, ela é orientada pela professora Débora Rios, Dr. Wilton, e é uma pessoa estava bastante entusiasmada, nos ajudou muito a divulgar entre os seus alunos. Professora Leidiane? Fico sem palavras para falar de Wilton, ele sabe disso. Ele é minha maior referência na meteorítica. O que ele fez na meteorítica é inenarrável, eu não tenho nem palavras para agradecer a ele. Espero dar continuidade a esse trabalho e que ele me ajude, por favor, como ele está fazendo já. E é isso, ele é meu orientador também. Só não é ainda oficialmente, mas tá ele, Débora aí nessa jornada para fortalecer a ciência meteorítica no Nordeste. Vamos que vamos. Está fazendo a coisa? A Leidiane está sendo minha substituta. Já disse a ela que eu recebo muitos telefonemas das pessoas com fragmentos de rochas, achando que é meteorito. Eu já disse que vou encaminhar todos para ela, porque eu já estou aposentado. Fernando. Vai ser uma honra. Doutor César. Eu já estive lá no local 2 vezes. E a segunda vez foi com um magnetômetro do Observatório Nacional, do qual o professor Wilton nos deu o prazer da sua companhia. E esse magnetômetro era um magnetômetro de ponta, na época, que o Observatório Nacional tinha comprado, e foi estudado não só no local do Bendegó, mas na periferia dele, e esse magnetômetro ele poderia detectar até 2,5 metros de profundidade a existência de alguns ferros. Entretanto, isso não aconteceu, mas esse trabalho foi realizado e foi muito prazeroso, porque o Wilton, na oportunidade, também, à noite no hotel, nos deu uma aula sobre o meteorito. Né? E agradecer também aos Carvalhos, porque se o meteorito Bendegó ainda está na Bahia, também foi um vereador Carvalho, cujo nome é o Wilton Carvalho também, que está, né? E nos ajudou para que não saísse esse meteorito aqui do Brasil. Né? Os Carvalhos estão ligados aí, tem pelo menos 4 pessoas chamadas Carvalho misturando essa. Tem o José Carlos de Carvalho, o Bernardo Carvalho da Cunha, tem o Wilton Carvalho e tem o Carvalho demais aí nessa história. Muito interessante. O César Rico também nos brindou com essa viagem, uma das viagens ao local do Bendegó, onde ele era diretor do Observatório Antares, com o estabelecimento das coordenadas exatas do local do achado do meteorito. Ele levou equipamentos profissionais do observatório e fez esse estudo, que está à disposição também na nossa dissertação. Só para complementar que foram realizados com GPS submétrico. É um GPS que tem uma precisão que, na época, nem o INCRA ainda
medições e distribuição de terra. Muito bem. Doutor Arno Brista, gostaria de... também um doutor em geologia que está aqui conosco. Pronto. Aproveitar que nós temos pouco tempo, teria um monte de perguntas. A primeira coisa é parabenizar o Wilton pela excelente palestra, né? Ele simplesmente conseguiu agora levantar a poeira do meteorito de novo, né? E contaminar todos nós aqui, né? Com esse prazer que é falar e reviver a história do Benegó. Achei excelente, achei ótimo, né? E falando nessa poeira que o Benegó levanta, é justamente essa é uma das questões que, vamos dizer assim, tem dois aspectos. Primeiro, que é aquela história de quando foi que o meteorito caiu, que você tem um intervalo de tempo maior, né, e que implica no tempo de contaminar ou impregnar o subsolo, a rocha, né, que, afinal de contas, é uma área que é árida, que é dura, que tem um embasamento muito resistente, que são aquelas rochas metamórficas que a gente viu. Então, a migração do ferro, ferro, níquel, etc., né, os elementos do meteorito impregnam o solo onde o meteorito caiu, né, e o tempo muito curto, que é o tempo histórico das pinturas rupestres, que pode estar associado a qualquer outro tipo de evento astronômico que é frequente, né, e que os índios observavam toda noite, né? Então, eles acompanhavam muito mais do que nós, que olhamos o céu só de vez em quando, né? Para eles era outro tipo de observação e aquelas pinturas podem estar associadas a qualquer outro evento. Eu também fiquei assim empolgado com a ideia de fazer essa associação entre o Benegó e aquelas pinturas que eu vi no livro dos Pixie-Mártios, né? Tentei, quando estive lá, localizar esse paredão. Infelizmente, a pessoa que nos guiou, ela não sabia onde era e a gente saiu perguntando para tudo quanto é lado e não localizamos. Então, um dia eu quero voltar lá, viu, Wilton? Para a gente localizar esse paredão, que é a parte assim... Vou lhe dar as coordenadas de lá, agora vou achar. Pronto. Hoje em dia, a gente vai assim, direitinho com o Google Maps, ele te dá até a posição as imagens. Falta 3 minutinhos. Pronto. Então, mas eu estou me convidando, viu? Se me permitem. Ó, já está aí. Eu também, por favor. Leidiane. Pessoal, Fernando, já está definida a próxima excursão. Isso que eu ia falar. A Associação de Astrônomos Amadores da Bahia pretende, possivelmente nos próximos meses, fazer uma expedição para o sítio de Benegó e também para o Parque Estadual de Canudos, tá? onde é um dos melhores céus do Brasil, é o semiárido, uma região de pouca luminosidade. Então, desde já, aproveitando aqui, falta muito pouco, antes de passar a palavra para o Dr. Wilton encerrar, a todos, gente, nosso muito obrigado pela participação. E assim... considerem, quem não se inscreveu, quem ainda não se inscreveu na associação, considere formalizar sua inscrição. A associação tem um projeto de fortalecimento e fomento da astronomia, e é um projeto que o Dr. Wilton encabeça há muitos anos. Então, nosso agradecimento a todos. E, se possível, pessoal, vamos abrir, quem puder, abrir a câmera para a gente fazer um registro aqui, fazer uma imagem, né, um print, e nós estaremos, sim, avisando sobre essa caravana nos meios de comunicação da associação, nos nossos canais. Ok. Dr. Wilton, suas considerações finais, então? Ok, obrigado. Foi realmente um prazer muito grande falar para vocês sobre o meteorito Benegó, um estudo que eu faço desde 1990 e que agora, no auge da aposentadoria, né, quero participar dessa expedição que você está programando aí. Muito obrigado a todos e até a próxima. A sua participação seria, assim, realmente a cereja do bolo, né? Então, tá certo, gente. Considerem também entrar no nosso grupo de WhatsApp, quem não participou ainda, pois lá é um canal de fácil acesso para que a gente possa transmitir esse tipo de atividade.
Pessoal, vai acabar agora. Muito obrigado a todos. Foi sensacional, Dr. Wilton. Meus parabéns, muito obrigado. Uma salva de palmas para o nosso... Muito bem, obrigado.